Deixa eu trazer para a tela aqui o Bruno Bassi, do De Olho nos Ruralistas. O Bruno, esse portal De Olho nos Ruralistas aí, que é uma referência para nós, né? Uma satisfação enorme ter a presença do Bruno aqui, a gente acompanha sempre o trabalho aí do Olho dos Ruralistas. Vamos explorar algumas matérias que estão em destaque aqui, né? Já vamos trazer o site também do De Olho nos Ruralistas para a gente dar uma olhada no site aqui. Deixa eu aproveitar que estamos com bastante gente aí, estamos com 200 e o público vai subindo aos poucos, né? Para pedir para o pessoal chegar, deixar aquela curtida, né? Deixando bastante comentários no chat aí. Meu camarada Eduardo Lima, anti-imperialista, chegando aqui, ó. Tô vendo a Francisca Silva, Catarina Rodrigues. Bruno, satisfação enorme ter tua presença aqui. Uma boa tarde para ti. Te apresenta aí para o nosso público, dá uma boa tarde aí. Satisfação estar aqui no canal. Ótimo estar aqui nesse espaço, dialogando sobre esse momento tenebroso, né, da história brasileira, dessa emergência climática que está nos assolando. Ainda diversas capitais brasileiras, especialmente na região norte, sob fumaça, níveis considerados tóxicos pela OMS. E ainda com pouca atenção, apesar que o tema tem se forçado na mídia, né, a mídia corporativa, mas ainda pouca atenção em relação ao que a gente precisa discutir esse tema, especialmente discutir quem promove essas queimadas, quem promove essa destruição. Então, um prazer estar aqui, a gente vai debater bastante aí sobre o tema. Deixa eu trazer para a tela aqui o site do De Olho nos Ruralistas para a gente apresentar aqui para a galera, para quem não conhece ainda, né? Este aqui é o De Olho nos Ruralistas, tem o portal, né? Tem o Instagram, que a gente acompanha bastante, né? Não sei se tem canal do YouTube também, Bruno. Temos, inclusive, convidar todo mundo que está nos assistindo a nos seguir também no YouTube. A gente publica semanalmente reportagens e vídeos, também documentários. A gente recentemente foi premiado no Festival de Cinema de Vitória com um documentário sobre Elizabeth Teixeira. Acho que deu uma a gente falha chegar aí aí nos 50 mil para distribuir melhor esses vídeos e esse conteúdo sobre o Brasil agrário para todo o país. Maravilha. Temos aqui o site, ó, tem várias editorias, né? Ali, ambiente, agronegócio, comida, conflitos, política, né? E outras editorias. Tá aqui organizado, tem as matérias principais ali, as mais lidas, né? Essa aqui até a gente pode dar a mais lida. Proprietários de terra devem quase 1 trilhão à União. Podemos conversar um pouco sobre isso na sequência aí também. Depois ali tem uma matéria bem interessante que foi feita, né, com o pai do Arthur Lira expulsando camponeses numa fazenda que não foi declarada, né, na Justiça Eleitoral. Aí tem ali De Olho no Ambiente, né, tem a questão da enchente aqui no Rio Grande do Sul, que vocês cobriram bastante, né, e tem essa matéria aí que está num dossiê, né, que vocês soltaram agora sobre as 52 maiores cidades, né, não são as mais populosas, é as maiores de área, né, e ali tem um mapa ali dos prefeitos, né, das cidades. Então tá bem completo o site, né? E conta para nós um pouco, Bruno, de como é que surgiu o De Olho nos Ruralistas, né? Como que ele surge, qual era a ideia inicial, como é que se desenvolveu, como é que ele é financiado, né? Acho que é importante a gente saber isso aí. Perfeito, Luiz. Acho que eu dei uma cortadinha aqui na conexão, mas voltando, o De Olho nos Ruralistas é um projeto criado em 2016 a partir da necessidade vista por especialistas na área, jornalistas, pessoal de movimentos sociais, tentando entender o fenômeno da emergência da bancada ruralista no Congresso. Então, a gente passa
a ter esse site em 2016. Você me ouve, Luiz? Sim, sim, estamos te ouvindo. Perfeito. Pareceu que deu uma cortadinha aqui. O site é criado em 2016 para justamente monitorar essas ações da bancada ruralista no Congresso. A gente vinha de uma grande derrota em 2012 no Código Florestal, e a partir daí a gente vai expandindo, né? Primeiro com o portal de notícias, depois com o nosso projeto no YouTube, com as videoreportagens, e com a publicação de relatórios, abrindo o nosso núcleo de pesquisas, que eu coordeno diretamente, onde a gente vem publicando diversos relatórios e estudos. Ano passado, a gente publicou, por exemplo, 2 relatórios sobre sobreposição de fazendas em terras indígenas, mostrando quem são os fazendeiros, quem são esses ruralistas que possuem imóveis dentro desses territórios e que violam as leis brasileiras. A gente mostrou também em novembro com um relatório sobre o Arthur Lira, sobre as conexões agrárias da família dele em Alagoas, e a gente publicou agora recentemente o relatório Os Gigantes, falando sobre a política ambiental nos 100 maiores municípios brasileiros, mostrando os conflitos de interesses nas prefeituras, mostrando a falta de orçamento de transparência em relação à gestão ambiental em vários desses municípios. Então, a gente está trazendo essa discussão sobre a importância desse filão enorme do país, né, desses municípios que compõem 37% do território brasileiro, mas que estão fora da cobertura da mídia sobre eleições. A gente está acostumado a falar sobre as capitais, porém, especialmente nesse momento histórico, é fundamental, é vital a gente discutir esse lado do Brasil frequentemente esquecido e ignorado, né, no debate político, uma vez que a gente está enfrentando já as primeiras consequências desse colapso, dessa crise climática, que já está todo mundo sentindo. A gente teve o desastre do Rio Grande do Sul em maio, em fevereiro tivemos também as enchentes no Acre, que passaram despercebidas por boa parte da mídia, porém também tiveram um impacto gigantesco no estado. A gente está tendo as fumaças agora, então cada vez mais essas consequências desse modelo de desenvolvimento que o Brasil continua escolhendo, em ter de privilegiar uma indústria primária, de privilegiar mineração, garimpo, agronegócio, isso está tendo os efeitos. A gente está sentindo esses efeitos diretamente. Então, o De Olho nos Ruralistas existe para mostrar esse panorama, e especialmente dar nome aos bois, mostrar quem são os promotores dessa destruição, os promotores da barbárie, tanto no campo quanto no Congresso brasileiro. E, Bruno, o financiamento de você... não sei, acho que caiu a conexão do Bruno aí. Vamos aguardar enquanto ele retorna aí. Caiu a conexão do Bruno. Enquanto isso, eu vou lendo algumas notícias aqui. Deixa eu trazer já esta notícia, né? Que está aí na capa da TV Resistência Contemporânea e da Voz Trabalhadora também. O Malafaia, né? Na capa, o terrível pastor Malafaia, né? Tá aqui, ó. Após prometer incendiar o país, Malafaia pode receber a mais alta comenda da Bahia. A comenda 2 de julho, né, que é o dia lá da independência que os baianos comemoram, quando eles expulsaram os portugueses, né, lá da Bahia. Então, a Assembleia Legislativa está propondo aí, é uma comenda destinada aos que contribuíram para o desenvolvimento da Bahia, né? O que será que o Malafaia contribuiu para desenvolver a Bahia? Né? Será entregue a Malafaia pela defesa da heteronormatividade. Olha só o nível, né, pessoal? Aí aqui tá, a matéria é longa aqui, né? E ela explica que o presidente, a notícia foi divulgada oficialmente nesta terça-feira, após o presidente da Assembleia da Bahia, o deputado Adolfo Menezes, do PSD, promulgar a resolução que formaliza a homenagem, segundo o site Metro.
a justificativa utilizada no texto que acompanhou a proposta, destacando a atuação do pastor em defesa da heteronormatividade no combate ao aborto. Olha só o nível, né, pessoal? Olha o nível. Quem propôs a homenagem foi o deputado Samuel Júnior, do Partido Republicanos, né, que é um partido reacionário, partido conservador, onde está tomado por essa direita fundamentalista, né? Então não é de se estranhar que um deputado deste Partido Republicanos faça essa proposta, né? Agora, o que é de se estranhar é que a Assembleia da Bahia, né, pessoal, um estado progressista, um estado onde o Lula se elegeu com quase 70% dos votos, tem um governador do PT há mais de 16 anos, né? Era o Rui Costa Pimenta, era o Jacques Wagner, agora é o Jerônimo que está lá governando, né? E surpreende esse dado aqui, ó. A resolução foi aprovada pela ampla maioria dos deputados no plenário no dia 16 de agosto, com apenas 2 votos contrários. Deputado Wilton Coelho, do PSOL, e a deputada Fabíola Mansur, do PSB, né? Então, é bem estranho aí que toda a bancada do PT tenha votado a favor, ou, no mínimo, tenha se mantido a abstenção, né? Então, é muito estranho essa homenagem aí, estranha e extremamente negativa, né? Justamente, a notícia vem justamente quando o Lula, ontem, numa reunião ali no Palácio do Planalto, né, para apresentar algumas soluções aí, o Lula não falou o nome dele, mas indicou que era um pastor que teria colocado um vídeo, inclusive, né? E dizendo que, chamando para uma manifestação, dizendo que ia botar fogo no Brasil, né? Então, tá aí, né? O que tu achou dessa notícia aí, Bruno? Desta homenagem ao Malafaia aí, o que tu achou da declaração do Lula e como é que tu está vendo o enfrentamento, né, dessas queimadas aí pelo governo federal? Bom, em relação a essa homenagem, né, a gente não é de hoje, mas o governo do Estado da Bahia, a Assembleia Legislativa Baiana, né, tem um posicionamento, Assembleia particularmente, né, você tem a presença ali de representantes de uma oligarquia rural muito antiga e muito enraizada no Estado, né? Então, não à toa tem uma presença muito grande do União Brasil na Assembleia Legislativa da Bahia, um partido ligado às origens históricas, né, do ruralismo brasileiro, descendente direto da Arena, do PFL, né, nossos velhos conhecidos. E, particularmente, a gente tem um cenário de um apoio muito irrestrito, no caso da Bahia, ao agronegócio no oeste baiano. Então, isso perpassou a política pública nos últimos governos petistas na Bahia, especialmente no governo do Rui Costa, com o apoio do Estado, também do INEMA, da Secretaria de Meio Ambiente da Bahia, expedindo licenças para captação de água. Então, existe essa conexão no Estado, particularmente, também na Assembleia Legislativa, com o setor agrário, né, que eu acho que vale a gente destacar. Em relação ao Malafaia, especificamente, né, eu acho que essa homenagem, claro, vem de uma bancada conservadora presente na Aleba, porém, cabe destacar em relação a essa articulação, né, cada vez mais a gente tem observado, e isso vale para o Congresso Nacional, vale também para as assembleias, vale para outras instâncias, essa articulação que foi consolidada durante o governo Bolsonaro entre o que antes se falava, né, há uma década atrás se falava na bancada BBB, né, que seria boi, bala e bíblia, porém, na época, era uma extrapolação, porque quando você ia comparar, né, isso em 2012, 13, 14, né, você tinha uma bancada ruralista, né, formada pela Frente Parlamentar da Agropecuária, com 150 parlamentares na época,
Quanto à bancada evangélica, tinha menos de 50, e a bancada de segurança pública, de ex-militares, tinha ali 12, 13 deputados, né, e senadores. Hoje, esse cenário já é diferente, né? Então, essa última eleição, claro, né, a FPA continua sendo o maior grupo de interesse do Congresso brasileiro. Hoje já tem 2/3, tanto do Senado quanto da Câmara, então eles controlam de fato as duas casas. Enquanto que a bancada evangélica, a Frente Parlamentar Evangélica e a Frente Parlamentar de Segurança Pública, essas sim cresceram muito nos últimos anos, entre 2018 e 2022, né, nessas últimas duas eleições. Então, cada vez mais esses interesses vão se fundindo, né? Então, você vê, por exemplo, a lista de membros da FPA, você tem muitos pastores, né, candidatos com nome, políticos que aparecem justamente com o nome pastor tal, missionário tal, né? Então, isso também se reproduz nos estados, especialmente porque nos últimos anos tem se reforçado a criação do que a gente brinca, né, no de olho, que são as FPAzinhas, né? São as FPAs, as bancadas ruralistas nos estados. Então, a Bahia foi um dos primeiros estados a ter uma frente parlamentar da agropecuária na Assembleia Legislativa, mas hoje elas já estão em vários lugares, né? Em Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo. Então, esse fenômeno ele está se reproduzindo, né? Esse bloco de poder, a forma como ele se consolidou, através de um instituto privado, né? A gente conta essa história num relatório, no primeiro relatório que a gente publicou, que é o Financiadores da Boiada, que é o formato que a FPA adotou a partir de 2012, que é uma cópia do modelo de lobby dos Estados Unidos, né? Com uma instituição privada, né? Chamada Instituto Pensar Agro, que capta dinheiro das associações privadas, né, do agronegócio. Então, a ProSoja, a CNA, entre tantas outras, são mais de 50 associações que fazem parte do IPA. Ela capta esse dinheiro para manter um grupo de lobistas, de advogados, de marqueteiros, inclusive, que são quem, de fato, escrevem as leis que os deputados e senadores hoje vão aprovar. Então, hoje, a gente tem um fenômeno novo nesse sentido do ruralismo brasileiro, onde esses parlamentares, esses deputados, isso vale para o Congresso e vale para as assembleias, eles não precisam mais ser fazendeiros para representar os interesses da classe, né? Então, hoje tem vários desses líderes da FPA que eles próprios não são proprietários de terras, né? Então, a gente viu isso, por exemplo, na CPI do MST, né? O tenente-coronel Zuco, o irmão dele tem um histórico, ele é militar também, tem um histórico ali na Amazônia, mas eles se conectam com o tema agrário de uma forma diferente, né? Eles não são eles próprios fazendeiros latifundiários, né? Diferente dos anos 90, por exemplo, onde você tinha essa representação muito mais direta. Então, de fato, é um cenário que mudou bastante, né? E só falando da Bahia, né, para finalizar, cabe lembrar que no começo do ano a gente viu a formação de um movimento, aliás, desde o ano passado, né, mas que se consolidou no começo do ano com o assassinato da pajé Nega Pataxó, no sul da Bahia, a consolidação desse movimento chamado Invasão Zero, que ele surge no estado. Hoje ele já está presente em 11 estados brasileiros. Tem uma frente parlamentar própria, vinculada à bancada ruralista, vinculada à FPA, chamada Bruno, Frente Invasão Zero, que está e a todo Bruno, custo tentando passar na Câmara, inicialmente na Câmara, a um projeto de lei que criminaliza, que equipara no Código Penal ao crime de terrorismo a ocupação de terras e pelo Bruno, MST, por outros é, é, movimentos, pelos é indígenas. invasão, é invasão zero só para os agricultores, Exato, né? Para o pessoal do movimento sem terra, da via campesina, né? Para os grileiros não é invasão zero, né? Aí está liberado, né? pelo contrário, né? O Congresso brasileiro tem uma longa tradição de aprovar projetos de lei de anistia à grilagem, né? O último deles ocorreu durante o governo Temer, quase passou no governo Bolsonaro, acabou sendo impedido pela mobilização da sociedade civil, mas estão tentando votar outro muito em breve, já está nessa articulação de uma nova anistia. E o Tarcísio Freitas legalizou umas terras lá também em São Paulo, né? De grileiros, e enfim, né? É o que a gente tem nessa realidade fundiária do Brasil aí, né?
que é perversa por todos os sentidos, por todos os lados, né, Bruno? Não só por essa influência política, como pela manutenção de uma cultura escravocrata, né, nas relações de trabalho também, né? A gente tem visto aí os casos de trabalho escravizado explodindo novamente, né, que tinham ficado sendo varridos para baixo do tapete, né, nos 7 anos aí do golpista e do inelegível, né, genocida inelegível. Eu conheço vários integrantes aí da auditoria, da fiscalização do trabalho, né, e eles me relatavam aí durante esses anos sombrios aí as dificuldades que enfrentavam, né, para realizar o seu trabalho. E agora eles voltaram a ter liberdade, autonomia e começou a explodir os casos de trabalho escravizado, né? Então, essa é uma cultura, uma relação, as relações de produção no Brasil são extremamente perversas, né? E muita gente não entende, né? Mas como que tem tanto ruralista nos parlamentos, né? Como o povo é burro de votar nessa gente. Aí eu sempre digo nos espaços que eu uso que não, que o povo não é burro, o povo não é ignorante. O povo não vota nessa gente porque é burro e ignorante, vota nessa gente por todo o contexto que cerca a vida dessas pessoas, né, Bruno? Não é tão fácil para o povo que está mergulhado nessas realidades ter compreensão né, de como funciona o mundo. Muitas vezes esse povo nem conhece os seus próprios direitos, né? Às vezes o cara está ali numa realidade de trabalho escravizado e ele não entende aquela questão, ele não entende aquela realidade que ele está vivendo. Para ele, aquilo ali é o mundo normal, ele está trabalhando para comer, para sobreviver, e ele não tem nem ideia que aquilo ali que o patrão, o cara que está explorando ele ali, está cometendo um crime, né? Então, são realidades complicadas e eu sempre faço esse registro para a gente, nós aqui que somos todos do campo progressista, todo mundo que está na audiência aqui, para que a gente não caia nesse erro, pessoal, de dizer que o povo é ignorante, que o povo é burro, que o povo não sabe votar. O povo não vota bem, pessoal, porque não tem cultura, não tem oportunidades, vive dentro de uma situação de opressão completa que impossibilita ele de ter o discernimento adequado. Então, é importante que a gente esteja solidário com essa gente, não que fique estabelecendo um confronto e chamando o pessoal de burro e ignorante, né, Bruno? As realidades rurais são muito complicadas, né, Bruno? Exato, e isso vale para todo o Brasil, Luiz. A gente, né, infelizmente se criou, né, acho que vem parte, claro, né, da representação cultural, dos livros, né, dos filmes, se criou uma associação do coronelismo que seria um fenômeno do Nordeste ou do semiárido, né? Porém, a gente vê, você citou o oeste de São Paulo, né? Você vê essa relação de coronelismo em vários municípios do interior de São Paulo, né? A gente publicou um vídeo, inclusive no nosso YouTube, convido a quem procurar lá no nosso canal, falando justamente sobre a história da grilagem no Oeste Paulista, né? Na região do Mirante do Paranapanema, que é, ao mesmo tempo, um dos berços do MST no Brasil, né? O MST surge inicialmente no Rio Grande do Sul, mas tem um dos primeiros pontos de projeção também ali no Mirante, ainda no começo dos anos 90, e também é um dos berços da UDR, da União Democrática Ruralista, né, que ela tem um começo ali nos anos 80, né, logo depois da criação do MST, depois que o Caiado tenta disputar a presidência em 89, né, a UDR se desfaz um pouco ali, também começam a ter os casos, investigações dos assassinatos promovidos pelos fazendeiros, e aí ela volta no Mirante do Paranapanema nos anos 90, sob uma outra formação, onde tem um conflito muito intenso ali nos anos 2000, justamente por causa dessas grilagens, né? Então, né, e isso, claro, com apoio do poder público local. Então, esse fenômeno ele é muito espalhado pelo Brasil, né? Esse controle da política local por essas oligarquias, que no final é quem vai eleger os prefeitos, os deputados estaduais, os deputados federais e senadores, né? Então, acho que um estudo interessante que a gente fez sobre esse tema, né? Claro, a gente fala sobre oligarquia desde o começo do De Olho, né? É um dos nossos temas centrais,
essa conexão entre o econômico e o político no Brasil, né, e como eles se relacionam com o agronegócio, com a posse da terra, né, para te falar de forma mais ampla, porque envolve também mineração, envolve mídia, por exemplo, né, as retransmissoras de TV no Brasil, em sua maioria, elas pertencem a empresários que também são fazendeiros, também são donos de terras, mas, de modo geral, a gente tem enfim, né, essa investigação que a gente fez sobre a Arthur Lira, ela foi bastante reveladora, né, porque a gente fez uma genealogia da família do Lira, né, tanto a paterna, o sobrenome Lira, né, quanto a materna, que é a família Pereira. E esses grupos, eles se espalham ali pela região do Agreste de Alagoas, né, são todos pecuaristas, né, eles se espalham por essa região já há mais de uma década, inicialmente como um grupo político num segundo escalão, no Estado, né, ainda fora da disputa principal, e aos poucos passaram ao domínio do Estado e ao domínio da política nacional. Né? Então, quem que sabia quem era Benedito de Lira quando ele era senador, né? Apesar de ser um político importante no Estado, a nível nacional não tinha grande projeção. Né? Hoje o filho dele é o que é, né? Um dos caras que controla a República Brasileira, e, além disso, tem um controle absoluto na política em Alagoas. A gente acompanha as eleições no Estado. A gente tem uma base de Olho nos Orelhitas no Recife, né? Então, eu fico aqui, por exemplo. A gente foi cobrir esse caso em Alagoas no ano passado. E é muito comum que, mesmo por exemplo, a gente visitou a terra indígena Cariri-Chocó, onde a família do Arthur Lira tem terras dentro da terra indígena, dentro da área pretendida para a expansão, que foi homologada no começo do ano. E a família cria boi em terra indígena, vende esse boi para os frigoríficos da própria família, inclusive um deles que mata os bois em um matadouro público, né? Diga-se de passagem, que fica em um município controlado também por uma das primas do Lira. O matadouro foi construído por essa prefeita, né, a Pauline, que é prima dele, e eles vêm para mercados, para boutiques da família também, né? Um frigorífico que a gente identificou, o Dom Grill, e além disso vendem para as próprias prefeituras. Aí a gente pergunta, né, pô, como que eles mantêm esse fluxo, como eles conseguem se reeleger tanto, né? Sendo que, claro, né, esses municípios, nem todos, né, eles não são um show de administração pública, né? Então existe oposição, não apenas oposição à esquerda, que infelizmente tem pouco poder nessa região, mas também oposição dentro das próprias disputas oligárquicas locais, né? Mas aí a gente entra com um fenômeno que ocorreu no governo Bolsonaro do orçamento secreto, que foi institucionalizado agora, né? Então, através desse orçamento, o governo do estado em Alagoas está nas mãos da família Calheiros, né? Porém, existe uma disputa, um enfraquecimento do governo estadual utilizando esse orçamento, irrigando municípios que pertencem a duas confederações de municípios, que isso acaba enfraquecendo esse papel do governo estadual nessa região agreste. Então, isso acontece em todo o Brasil, né? Eu estou dando esse exemplo do Arthur Lira, mas a gente tem esse fenômeno reproduzido em escala nacional, né? Então, quando a gente fala dessa disputa política local, que vai acontecer agora em outubro, né, que já está acontecendo, a gente tem que olhar para a economia, tem que olhar para quem são esses candidatos que estão disputando as eleições, né? Em grande parte, eles são empresários, são donos de terras, são fazendeiros, em algumas regiões do Brasil, são mineradores. Então, é importante ter essa noção para entender como esse jogo de poder se equilibra nos municípios brasileiros, né? Especialmente nesses municípios que estão na linha de frente da crise climática. E o financiamento desse jogo todo é decisivo, né? Uma questão de economia mesmo, né, o Bruno? E o financiamento vem de vários lados, né? Vem das emendas parlamentares, vem de, às vezes, até financiamento estrangeiro, quando se tratam de campanhas, né? Tem essas ONGs aí altamente financiadas, né, por think tanks estadunidenses, exatamente para desestabilizar, né, a questão política e também para eleger
parlamentares, né? E tem, por outro lado, um financiamento muito grande, que é o Plano Safra, né? Que cada ano bate recorde atrás de recorde aí. Esse ano foi 500 bilhões, o ano que vem deve ser um pouquinho mais, né? Porque todo ano aumenta, e o Plano Safra ele aumenta acima da inflação, né? Ao contrário dos salários dos servidores públicos, que são congelados, né? Tá aí agora a gente nas queimadas aí vendo, né, os profissionais do IBAMA, do ICMBio fazendo um baita trabalho, os bombeiros, né, sendo essenciais, né, mais uma vez, os servidores públicos é que estão combatendo os incêndios e as queimadas, né? Assim como foi aqui na enchente do Rio Grande do Sul, né? Que os voluntários vieram, fizeram fotos e sumiram do mapa. Quem ficou no jogo duro e no jogo pesado foram os servidores públicos, né? Então, assim, é importante os voluntários nessas horas, sim, é importante, mas quem faz o serviço grosso é o servidor público, né? Então, a gente precisa sempre reforçar isso e trabalhar por um serviço público sempre forte, né? E com condições dignas de trabalho, né? Agora a gente está vendo aí, por exemplo, os incêndios aí estão sendo enfrentados com a contratação, né, de brigadistas, com a contratação de servidores. Inclusive, agora o Flávio Dino, né, deu uma decisão aí retirando lá das questões fiscais, né, dos limites fiscais, todos os investimentos que o governo federal fizeram aí nesse combate, né, nessa emergência aí, que é de suma importância, né? Aliás, o teto de gastos, o arcabouço fiscal, como se queira chamar, né? As âncoras fiscais, né? Elas são altamente trabalhadas pelos ruralistas também, né? Os ruralistas também estão dentro desse pacote de teto de gastos, né? De estado mínimo para o povo trabalhador e estado máximo para eles, né? Vamos ver se eles vão querer estado mínimo no Plano Safra, né? Acho que aí eles não vão querer estado mínimo, né? Mas, enfim, como é que tu está enxergando este combate aí, Bruno, dessa... Primeiro, assim, acho até... Vou perguntar mais por obrigação para ti, né? O que está originando essas queimadas, né? Acho que a gente sabe, acho que já está bem claro, né, o que está originando, mas o que está originando e como é que tu está vendo o enfrentamento aí dessas queimadas, especialmente pelo governo federal e pelo governo dos estados também, né? Como é que tu está enxergando isso aí tudo? Bom, acho que em primeiro lugar é importante destacar, né, isso é evidenciado já em estudos, tanto acadêmicos quanto estudos do próprio Ministério do Meio Ambiente, que de 98% a 99% das queimadas que ocorrem no Brasil, elas têm origem criminosa. Ou seja, né, esse mito das queimadas espontâneas, as queimadas são fruto do clima. Claro, a intensificação delas é fruto da mudança climática, né? Bom, a thumb tem o Ricardo Salles, né? Ele mesmo essa semana deu uma declaração falando que não era culpa do agronegócio, era culpa do clima, né? Agora é culpa do clima, né? Então, sendo que eles próprios, a gente, inclusive, né, um parlamentar gaúcho, né, o Luiz Carlos Reis, diga-se de passagem, já falou várias vezes que não acredita em mudanças climáticas, né? Ele que foi presidente da FPA e até hoje é diretor da bancada da frente, né, que representa a bancada ruralista. Então, esse cenário que a gente está enfrentando no Brasil, ele é consequência direta de dois fenômenos principais, né? O primeiro é uma cultura de ilegalidade que existe já há muito tempo, que a gente teve um enfrentamento forte na época do PPCDAN, né, principalmente durante o segundo mandato do governo Lula e primeiro mandato do governo Dilma. Se reduziu o desmatamento na Amazônia, em contrapartida em que se colocou outras regiões, particularmente o Cerrado, mas também o Pantanal, como essas regiões que poderiam ser exploradas, né? Então, isso a gente viu, essa explosão de desmatamento. Enquanto diminuiu o desmatamento na Amazônia, se explodiu o desmatamento no Cerrado. Hoje a gente vê as consequências disso no próprio bioma, né? E que, claro, quando houve o golpe,
aí sim se liberou completamente, inclusive na própria Amazônia, onde passou a ter essa cultura de expansão de fronteira é, dentro do bioma, né? Então a gente tem, por exemplo, hoje e o agronegócio ele funciona como se fosse cada fronteira empurrando a anterior, né? Então é importante dizer isso, né? Porque tem também uma guerra de narrativa por trás, né? Então, a primeira delas é em relação à própria causa do incêndio, né? Que se tenta consolidar uma visão de que os incêndios seriam culpa dos pequenos agricultores. Ah, não, é porque o pequeno agricultor brasileiro tem a cultura do fogo. Só Até que os essa cultura, indígenas estão sendo, né? Até o os de indígena. indígenas, né? Que de fato existe uma cultura histórica da roça de Coivara, mas que ela não causava esses mega incêndios. Então a gente está falando de uma prática agrícola centenária que nunca causou esse fenômeno como está causando hoje, né? Independente do fenômeno climático, das mudanças climáticas que a gente está enfrentando. Então, qual é a causa dos incêndios? A causa ela é o crime. São quadrilhas que estão promovendo esses incêndios, e é muito comum, quando a gente vai analisar o mapa das queimadas no Brasil, que a gente vê, quando vão avançando nos anos, né? Por exemplo, na Amazônia isso ocorre com muita frequência, né? Sempre que existe algum anúncio de demarcação de terra indígena, algum anúncio de algum assentamento de reforma agrária que vai sair, de alguma unidade de conservação, no ano seguinte tem uma mega queimada ali. Isso tem ocorrido com consistência nos últimos 6, 7 anos. O mapa desse ano mesmo a gente vê isso, em São Félix do Xingu, por exemplo. Então, onde saiu, destravou o processo de demarcação de um território caiapó ali, e esse é um dos territórios mais queimados no Brasil hoje. Outro exemplo, Ilha do Bananal. Pouco se tem falado, a Ilha do Bananal está quase inteiramente destruída nesse momento, né? Também porque existe discussão de ampliação de áreas de proteção ali na região. Então, esse fogo, ele funciona como o primeiro tiro dessa frente de expansão, geralmente associado à ilegalidade. Então, a criação ilegal de gado, na maioria dos casos, mas também, às vezes, associado à mineração em garimpo. Depois vem a soja, vão vindo as outras frentes, né? O óleo de palma, que está crescendo, os dendezeiros, né? Que estão crescendo na Amazônia agora, no Pará. Porém, qual que é a lógica, né? Pensando na narrativa que é aplicada, especialmente no que vai para a grande mídia, né? O que acabam muitos jornalistas reproduzindo, né? Na mídia corporativa. Que existiria um agronegócio do bem, um agronegócio que faz as coisas certas, que não é responsável pelas queimadas, etc. E algo que seria quase como que um resquício de um passado, seria, como a Globo acaba emplacando bastante nas novelas, né? Aquele pessoal antiquado que estão sumindo naturalmente, porque esse agronegócio moderno, ele aos poucos vai dominar e vai ser o predominante, e não existirá mais o crime associado ao agronegócio no Brasil. Essa visão, ela é uma mentira por dois fatores. O primeiro é que esses atores, né, esse moderno e o antigo, eles convivem tranquilamente dentro da FPA, porque